Fala pessoal, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal, o maior brasileiro do mundo. Já faz jus a esse vídeo que a gente vai falar sobre hoje, né? Meu nome é Marcos Vinícius. Se você não se inscreveu ainda, você se inscreva, compartilhe, comentem, nos ajude a divulgar esse canal, beleza? Esse vídeo particularmente vai ser a minha opinião Marcos Vinícius. Esse canal é composto por mim, Marcos Vinícius Luna, né? E o meu primo Leonardo Stefano. Só que hoje eu quero falar a minha opinião sobre aquilo que eu acho sobre a principal repercussão que teve relacionando o nome do Santos. Como vocês sabem, o Santos jogou sábado contra o Fluminense. O Fluminense foi um time favorito, o Fluminense foi melhor durante a partida. O Fluminense propôs o jogo, mas não é sobre isso que eu quero falar. A gente já falou sobre o pós-jogo, né? Como o Santos se comportou, como que foi a análise da partida, o resultado e tudo mais. Mas esse vídeo hoje, a repercussão desse vídeo, a gente está gravando esse vídeo pela repercussão que teve em relação ao Santos. O Santos foi citado como ninguém futebol clube pelo jornalista Juca Kfouri. E hoje eu quero colocar algumas coisas sobre o que eu acho, minha opinião sobre o que eu acho desse noticiário, sobre o que eu acho desse blog dele que foi feito na UOL, sobre a repercussão, sobre o posicionamento do Santos, sobre a imprensa, se o Santos foi sensato naquilo que fez, se não foi. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo. Sobre essa notícia, né? Sobre o que está acontecendo que realmente pegou todos de surpresa e realmente deixou muitos torcedores santistas inclusive eu, irritado, insatisfeito sobre como que o Juca Kfouri foi e a falta de respeito que ele teve com a instituição Santos. Vamos lá. Ele falou sobre o jogo do Fluminense, falou que o Fluminense propôs o jogo, falou que o Fluminense tentou, mas o Fluminense não conseguiu ganhar a partida. Vou resumir bastante aqui sobre a fala dele. E ele falou que quem não consegue ganhar de ninguém não merece ter a vitória. E esse ninguém já foi chamado de Santos Futebol Clube. O Juca Kfouri, depois eu vou falar sobre o posicionamento dele, sobre o que ele achou. Ele foi muito mal, a fala dele foi muito mal, foi agressiva. Foi uma fala onde ele tentou machucar, agredir o Santos Futebol Clube e todos os nossos torcedores. Ele em nenhum momento ele fala sobre o desempenho da partida, sobre como que o Santos se comportou, mas ele quis afetar o time do Santos. Ele quis afetar o nome Santos. Ele poderia ter falado que o Santos jogou mal, que o Santos já não vem jogando bem durante um bom tempo, que o Santos realmente se recuou, ficou lá atrás, não quis sair para jogar. Na verdade, não sei se quis ou se não deu certo a estratégia de Fabiano Busto, mas ele poderia ter falado muito bem sobre a atuação do Santos. Mas na verdade ele deixou de falar sobre a atuação do Santos para poder falar, para poder colocar aquilo que ele pensa sobre o Santos, aquilo que ele quis fazer. O blog dele não foi para falar sobre o resultado, sobre a análise, mas sim para poder agredir, para poder gerar uma ofensa sobre o time do Santos. Então ele fala sobre o Santos, sobre que chamou o Santos de ninguém futebol clube, e para mim é uma falta de respeito. É uma falta de respeito muito grande, principalmente por um jornalista. Ele fala sobre a liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão acaba a partir daquele momento que você agride ou que você ofende a pessoa que está sendo citada. E, inclusive, isso foi chamado o nome de Santos. Sabemos que o jornalista Juca Kfouri é um jornalista que já teve várias polêmicas aí durante a carreira dele. Não quero falar sobre ele particularmente, mas ele tem um blog na UOL, que a UOL é uma plataforma, é um site grande, onde tem muito acesso. Então ele usou disso para poder agredir o nome do Santos. Agredir nós santistas, né? Porque a partir do momento que ele agride a instituição Santos, ele agride todos nós torcedores santistas também. E é chato da nossa parte, para nós santistas é chato a gente entrar num blog, entrar num site e ver o nosso time sendo chamado de ninguém futebol clube. Como assim ninguém? O Santos foi o time do Pelé, foi o time do Neymar, Robinho mesmo. E quando eu falo Robinho, eu não falo Robinho, a pessoa Robson, né? O que acontece no particular, mas eu falo sobre o jogador, até então, antes da polêmica. O Santos foi é o maior, como essa página já diz, é o maior brasileiro do mundo e até mesmo é um dos maiores times do planeta.
Então a gente nunca pode citar o Santos como ninguém. E eu não falo só Santos, eu falo qualquer outro time. Pode ser o time aqui da onde que eu jogo. O time que eu jogo, o adversário aqui do meu bairro, pode ser. Mas é uma ofensa, é errado você chamar um time, uma instituição de ninguém, porque ninguém é muito pesado. E foi isso que ele tentou fazer. Ele tentou afetar os torcedores santistas. E isso deu repercussão. Isso deu repercussão. Ele tentou ganhar likes, ele tentou chamar a repercussão, ele tentou criar ibope, porque se você for ver, ninguém mais dá atenção para o que ele fala. E ele conseguiu fazer isso, ele conseguiu agredir a instituição Santos e conseguiu fazer com que vários santistas e outros clubes citassem o nome dele de novo, fazendo com que o nome dele voltasse à tona, voltasse a ser bem visto, né? Não sei se foi a intenção dele. E eu demorei para gravar esse vídeo porque eu queria saber se hoje ia ter algum posicionamento da UOL, algum posicionamento do próprio jornalista, e teve. E teve. A primeira coisa que aconteceu foi logo no podcast que eles fazem, né? Toda segunda de manhã. Não sei se é toda segunda, porque eu também não assisto, mas eu acho que toda manhã eles fazem esse podcast, né? Mesa alguma coisa. E a primeira coisa que ele foi fazer foi ser irônico. Ele foi irônico, falando que hoje tava bombando, que hoje tinha bastante pessoas lá esperando a desculpa dele e não ia ter a desculpa dele. Não ia ter a desculpa dele porque ele sabe muito bem o que ele falou, ele não quis afetar o Santos, ele não quis denegrir a imagem do Santos, ele não quis ofender o Santos. É, falou que nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos aprender a interpretar o português, porque o que ele falou não tem nada a ver com o Santos, que ele considera o Santos e tudo mais, e aí ele falou que não ia pedir desculpa, porque nós estamos, a diretoria do Santos está sendo covarde, algumas coisas assim do tipo, e aí foi o pensamento dele. Foi a forma que ele quis. E ele ainda foi irônico na forma de falar, não voltou atrás, não teve a humildade para poder apenas reconhecer que, independente se ele quis ser ou não agressivo, se ele quis fazer uma piada ou não, isso afetou um clube, afetou uma torcida. O Santos tem quase 9 milhões de pessoas aí espalhadas pelo Brasil. Ele afetou 9 milhões de pessoas e não ligou para isso, não se retratou. E e aí eu falo sobre o posicionamento do Santos. Eu acho que o Santos está certo. Eu acho que o Santos está certo, porque o Santos sempre foi muito maltratado pela imprensa. O Santos sempre foi muito desdenhado pela imprensa, nunca foi um time respeitado, nunca foi um time que falaram bastante. Se você for ver os principais jornais esportivos que falam aí, falam 3 minutos do Santos ou mais, ou menos. É, o Santos tem poucos minutos na televisão, principalmente em jogos. Jogos, ó, por exemplo, o Campeonato Brasileiro começou agora. As primeiras 5 partidas o Santos só vai passar na Premier, enquanto Corinthians, São Paulo, Palmeiras vão ser tudo compartilhados entre TV aberta, Sport TV. Sabemos que o Santos tem a quarta maior torcida no estado de São Paulo, mas diferente de como é no Rio de Janeiro, onde o Botafogo, que se eu não me engano é a torcida, é o time que tem menos torcida lá no Rio, o Ibope é muito diferente daqui de São Paulo. O Santos, por exemplo, passou as primeiras 4 rodadas, se não me engano, da Record. 3 jogos foram do Santos. 5 rodadas, se não me engano, 4 jogos foram do Santos. E o Ibope ficou ali, ó. A audiência ficou equilibrada com Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Né? Não teve aquela distância inimaginável que tem entre Flamengo e Botafogo. Não teve. Então, por mais que o Santos seja a quarta maior torcida do São Paulo, em relação à audiência, é muito equilibrado. E mesmo assim o Santos é desdenhado, o Santos é jogado de lado. E aí eu coloco sobre o posicionamento do Santos em relação a tudo isso. O Santos foi certo. Foi certo em falar que não ia prestar, que não ia atender nenhum jornalista da UOL. Eu fico até chateado, principalmente pelo Lucas Musetti, né, que cobre o Santos todos os dias, que cobre o Santos que está lá, passa as principais notícias do Santos, faz um trabalho excelente. Mas concorda comigo que se você trabalha num mercado e chega um cliente, chega alguma pessoa para comprar e você maltrata aquele cliente, quem não vai sofrer não vai ser você. As pessoas não vão vir sobre você, mas vai vir sobre o dono do mercado, os responsáveis pelo mercado. E assim mesmo é numa empresa. E o Juca Kfouri, ele falou a mesma coisa, que isso é covardia do Santos. O Santos poderia ter ido sobre ele, mas não foi sobre a UOL e tá certo da parte do Santos.
e sobre a UOL? Porque a UOL é aquela que disponibiliza o blog do Juca Kfouri. Então ela é responsável por aquilo que sai, assim como uma empresa. Então se ele pega e denigra alguma imagem de alguma pessoa, se ele é racista, se ele é preconceituoso, quem vai sofrer vai ser ele, mas também vai ser a empresa onde deixa ele prestar o serviço, ou onde paga ele para poder fazer aquilo. Então tá certo, como eu disse, se ele realmente se preocupasse com os colegas de trabalho dele, por mais que ele não quisesse, ele poderia ter a humildade de pensar naqueles colegas, nas pessoas que ele trabalha ao lado, ele poderia ter essa humildade de reconhecer, pelo menos fazer um noticiário, passar a notícia formal, né? Ser formal nessa parte, pedir desculpa e dizer que se retratar, dizer que não foi aquilo que ele quis falar, mas não, ele foi orgulhoso, foi soberbo e continuou esnobando, zoando, e sendo irônico com a instituição Santos. Sempre se preocupar com os próprios colegas de trabalho. Você vê que a UOL não teve nenhuma, nenhum posicionamento e a repercussão foi o quê? Bastante torcedores santistas irritados, jornalistas que cobrem o Santos também irritado, Ademir Quintino, os três que apresentam o Diário Santista também não gostaram, uns não ligaram muito porque sabem que o que o Juca Kfouri faz é irrelevante para a instituição Santos. E o Milton Neves colocou uma indireta falando que o Santos é gigante no próprio site da UOL, se eu não me engano, ou no Twitter dele. E o Neto também. Às vezes parece que o Neto é mais santista do que muitos santistas que se diz ser santistas, né? Neto, a primeira coisa que já fez também no Jogo Aberto, no programa dele lá, ele fala bastante sobre o Santos, fala que o Santos é um dos maiores clubes do mundo, ou maior, fala sobre o Santos, sobre a grandeza do Santos. Não é a primeira vez que o Neto faz isso, o Neto já fez isso várias vezes. E sobre os clubes que se uniram, diversos clubes, queria agradecer também o Fortaleza, Sport, Juventude, Cuiabá, Atlético Mineiro, o próprio Fluminense, que também estava ali solidário ao Santos. E os outros times que eu também não vou falar, desculpa se eu não falei, mas diversos times falaram sobre o Santos, se solidarizaram com, nem sei como é que fala essa palavra aí, mas agiram em prol do Santos. E é isso, o Santos não precisa de mídia, o Santos não precisa de imprensa, o Santos precisa de nós torcedores ali apoiando o time, ajudando o time a crescer cada vez mais. Estamos passando por um momento difícil, estamos passando por um momento complicado, mas isso não quer dizer que qualquer jornalista, que qualquer que venha aí, pegue e despreze o nome de Santos ou gere ofensas, faltem com respeito com a instituição Santos. Eu acho interessante também o Palmeiras, que isso aconteceu, acho que umas 2, 3 semanas atrás, quando o jornalista também pegou e falou um monte sobre o técnico, o Abel Ferreira, e o Palmeiras foi certo, repudiou e falou que não ia mais atender. E a gente e os clubes brasileiros precisam começar a fazer isso, já que a imprensa luta tanto por liberdade de expressão, por respeito e tudo mais. Essas coisas têm que começar por elas. Então eu concordo com o posicionamento do Santos. Eu acho que o Santos tem que bater o pé mesmo. Eu acho que a UOL precisa se retratar. O Juca Kfouri, acredito que não vai fazer isso, mas como eu disse, a UOL que é responsável pelo blog, pela plataforma, então ela precisa se retratar. E se não retratar, infelizmente, vai sofrer as consequências. Não vai ter nenhum setorista do UOL lá compartilhando as principais informações do Santos e vida que segue. Mas o meu posicionamento é esse, faltou com respeito com a instituição Santos, e o Santos, só queria lembrar vocês aí que o Santos é o maior clube do mundo. O Santos é o clube que mais fez gol nesta terra. O Santos foi o clube que revolucionou o futebol. Foi o time do Pelé, time do Neymar. Foi um time que, mesmo ficando quase 18 anos na fila, nunca caiu para a segunda divisão. Foi um time que sempre, por onde passou, foi bem visto. É visto em todos os lugares, parou uma guerra. Então é uma falta de respeito falar da instituição Santos como um time que é considerado ninguém em futebol clube. Tá um lixo o time. Estamos passando por uma fase, eu acho que talvez seja a crise mais difícil que o Santos já passou. Mas o Santos ele já passou por diversas barreiras e essa é apenas mais uma que a gente vai passar. Estamos se reestruturando, estamos reconstruindo o Santos. E o Santos vai voltar a ser gigante assim como sempre foi. Não estou falando que não é. Mas eu digo assim, não só fora do campo, mas eu estou dizendo dentro do campo também. Vamos voltar a lutar por títulos.
Precisamos apenas ter paciência e ajudar o clube cada vez mais crescer, cada vez mais apoiar o clube. Então, eu repudio também essa fala do Juca. Não, ele não representa nada para mim. Nunca fui uma pessoa que foi no blog dele para ver o pensamento do Santos, o que ele pensa do Santos, ou deixou de pensar. O meu pensamento é que o Santos cresça, que o Santos pague suas dívidas, que o Santos tenha um elenco forte e lute por títulos. É isso, pessoal. Grande abraço. Se você gostou desse vídeo, se você acha que tem alguma coisa diferente, se você não concorda com algo, comente também para a gente observar, para a gente analisar, para a gente também entender qual que é a sua opinião, beleza? Mas essa é a nossa opinião, é a minha opinião, não é a nossa, é a minha opinião. Então, espero que vocês, se vocês não concordarem, espero que vocês pelo menos respeitem. Beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima.